Vamos então começar o capítulo 26, ouvindo servidores. Notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Enquanto palestrávamos animadamente, Ismália recebia servidoras numerosas, em atitude verdadeiramente maternal, embora muitas mostrassem o rosto envelhecido, parecendo a voz da esposa do administrador. Ariceto nos ministrava lições de vulto, extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas. E Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com espírito de solidariedade, mas também de imenso afeto. Ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres sem o mínimo gesto de impaciência ou irritação. Aquele clima de concórdia fazia-me enorme bem. Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. A atitude paterna do administrador do posto de socorro, expressa em energia e amizade, organização e entendimento, atraía-me com força. Pedi permissão ao nosso orientador para ouvir os esclarecimentos prestados àqueles numerosos cooperadores. Aproximei-me impressionado. Nesse momento, um colaborador de maneiras simpáticas dirigia-lhe a palavra com grande interesse. Tratava-se de um velhinho de humilde expressão que falava com mostras de justo respeito. E o senhor recebeu as notícias? Sim, Alonso, atendia o chefe sem afetação. Nossos mensageiros cientificaram-me dos detalhes mínimos. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada. Os filhinhos gozam saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo de sua ausência. O velho, que parecia muito bondoso, esboçou um gesto de confirmação e acrescentou: tenho sentido tanta falta deles. Nos olhos transparecia a tristeza resignada de quem deseja alguma coisa, medindo a extensão dos obstáculos. Você, porém, Alonso, continuou Alfredo comovido, não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Na terra, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. Entretanto, aqui podemos realizar certas medidas em benefício deles com maior segurança. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. A saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, não é louvável nem útil. Então, vou repetir aqui, porque isso é muito importante, tanto para o desencarnado, como ele está colocando aqui, como para nós encarnados. Porque a saudade que fere, ela não é produtiva, ela não é útil, muito ao contrário. Ela atrapalha tanto quem está sentindo, como quem está recebendo aquelas vibrações de tristeza e de saudade. Tanto aqueles que estão na Terra sentem dos que estão no plano espiritual, como os do plano espiritual sentem essa tristeza, essa saudade dos que estão na Terra. Isso não faz bem para nenhum dos dois, porque os desígnios de Deus são justos e misericordiosos. Nós temos que aceitá-los, e mesmo que não consigamos entendê-los. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. A saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, não é louvável nem útil.
É enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos d'água e falou em voz súplice. Reconheço, Sr. Alfredo, a oportunidade de suas observações. Graças a Deus, venho melhorando minha vida mental nos deveres novos que me concedeu e, de fato, sinto-me renovado espiritualmente. Sei que sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e filhos. À noite, quando me concentro nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes, consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Então nós estamos vendo aqui que ele não tem nem tranquilidade para estudar, para trabalhar, nem para dormir no plano espiritual por causa da saudade, da tristeza da família encarnada aqui na Terra. E isso é muito prejudicial para os dois, para os encarnados e para o desencarnado. Esta certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Reconheço que minhas obrigações presentemente são outras e que devo estar conformado. No entanto, confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande. Estou certo de que me perdoará a fraqueza. Que chefe de família não se sentiria atormentado, ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meios de atender como se faz indispensável? Então nós estamos vendo aqui o tormento, o sofrimento dele de ouvir a tristeza, os chamados da família aqui da terra, e ele lá com outros deveres, com coisas para fazer, que ele nem consegue fazer direito, porque está ligado, está querendo vir à terra para rever ou tentar consolar os entes queridos. E revelando o enorme anseio da alma, enxugou os olhos e prosseguiu. Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita do amparo deles. Estimaria pedir-lhes esse auxílio para que eu possa atender às atuais obrigações sem desfalecimentos. Quem sabe me concederá agora a permissão precisa? Temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espiritistas. Talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras, breves que fossem, tentando tranquilizar a esposa e os filhinhos. Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Parecia compreender toda a inquietação do servidor simpático e humilde. Observei-lhe no olhar, muito lúcido, o desejo sincero de atender e, com extrema simpatia por sua conduta generosa, ouvi-o ponderar. Não será impossível satisfazê-lo, meu caro Alonso. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns, entretanto, creia que, como amigo, ficaria preocupado com você pela manutenção de sua paz. Não posso abusar da autoridade e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe. Perdão, vou repetir. Não posso abusar da autoridade e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio seja de seu vital interesse o fortalecimento do coração. É imprescindível conformarmos-nos com os desígnios do Eterno. E você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas.
As dificuldades que ela vem amargando com a sua ausência, sofre-as também você com a separação dela. Tenho a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinho por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. Então ele está colocando aqui que a gente tem que aceitar, e é isso mesmo, aceitar as determinações de Deus, né? As coisas não acontecem sem motivo, sem uma necessidade de aprendizado, e é muito perigoso ele voltar para a terra para tentar dar uma palavra para a família e de repente, pelo estado da família, pelo estado emocional dele e da família, ele não conseguir regressar, ele ficar preso e virar praticamente um obsessor dentro da casa dele. Isso são situações que se repetem muito mais do que a gente possa imaginar. Por isso, Alfredo está tão preocupado. Eu vou repetir agora, que ele colocou aqui no final. Tenho a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinho por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. A soledade, porém, quando aproveitada pela alma, precede o sublime reencontro. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Isso é uma coisa que a gente tem que entender desde que os nossos filhos nascem. Eles não são nossos filhos. Eles são filhos enquanto eles precisarem de pais e mães, porque eles são irmãos nossos que Deus coloca aos nossos cuidados para que nós possamos auxiliá-los. Eles são filhos de Deus, como nós também somos filhos de Deus. Então somos todos irmãos. E nós precisamos entender que nessa irmandade, todas as lições que Deus nos coloca são absolutamente necessárias. Não existe nada sobressalente nos desígnios de Deus. Nenhum de nós é peça sobressalente. Todos nós somos peças imprescindíveis na logística e no tabuleiro do jogo aqui da Terra. E nós temos, cada um de nós, o nosso trabalho a realizar para ensinar e aprender o tempo todo. É o que nós fazemos, nós aprendemos o tempo todo e ensinamos aos outros participantes do jogo conosco. Por enquanto, está falando aqui dos filhos disso, eu vou repetir. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Por enquanto, vivem chorosos, desalentados. A revolta lhes visita a alma invigilante. Estabeleceu-se a desordem doméstica depois da sua vinda. Entretanto, que fazer se não pedir para eles e para nós a bênção do Eterno? Precisam eles da conformação com a realidade justa, e você já lhes deu o que era razoável. Necessita igualmente evolver e aperfeiçoar-se na senda nova a que fomos chamados. Quer dizer, ele precisa sublimar todos esses sentimentos e se elevar, né? Ele precisa ir subindo na escada do aprendizado para que ele, estando melhor, com mais conhecimento, possa ajudar, realmente ajudar aqueles que ele ama. Em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seus pensamentos? Vou repetir aqui. Em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seus pensamentos? Tão dedicado é você à família do sangue, que por agora não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar, sem sofrer desastrosamente. Há tempos autorizei a visita de 2 colegas nossos à esfera da crosta, a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos. Mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres. Aqui,
lá ficando, agarrados ao ninho que haviam abandonado. Não vigiaram o coração convenientemente, ouviram em demasia o pranto dos familiares terrestres, envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico e, passada a semana de licença, não conseguiram erguer-se para o regresso. Estavam como pássaros aprisionados pelo visgo das tentações. Olha que colocação linda que ele faz. Um pássaro aprisionado pelo visgo das tentações. É muito difícil, se a família está sofrendo, está chorosa, é difícil para quem está no plano espiritual. E ele sabe, o Alfredo sabe que é muito difícil para esse familiar vir até a terra consolar os seus entes queridos, sem ficar preso, né, nessas armadilhas, nessas tentações aqui da terra e principalmente nesse sentimentalismo, nesse sofrimento, nesse chororô que a família fica e que faz tanto mal ao desencarnado. É o que ele coloca aqui: estavam como pássaros aprisionados pelo visgo das tentações. Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles. Vamos lembrar o livre-arbítrio, ninguém pode ir contra o livre-arbítrio, não poderiam trazê-los à força, eles teriam que voltar pela vontade de querer voltar. E quiseram ficar achando que iam poder fazer alguma coisa, mas na verdade vão atrapalhar, vão virar ali na casa obsessores, vão estar ali se alimentando das energias da família. Isso é muito ruim. A hora que eles entenderem a besteira que estão fazendo e acarretando para si, é mais um karma, mais um erro que estão acarretando para resolverem depois, né? Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles, com grande surpresa para mim. E francamente, não sei quando poderão reassumir as funções que lhe cabem. O prejuízo de ambos é muito grande. Depois de pequena pausa, Alfredo rematou: os voos de grande altura pedem asas fortes. Então, as aves, os gaviões, as águias, né, as aves que voam a grandes alturas, ela tem asas, envergaduras muito fortes para aguentar, né, a pressão nessas altitudes. É o que ele está colocando aqui. Para se fazer um voo dessa altura, de ir lá na Terra, tentar consolar os familiares, mandar uma energia para eles e voltar para o trabalho, voltar para o que tem que fazer, tem que ter preparo, tem que ter muita envergadura, senão não vai conseguir. E é isso que ele está colocando. O voo de grande altura pedem asas fortes. Alonso, que ouvia de olhos arregalados, considerou resignado. Desisto do pedido. O senhor tem razão. Ele caiu em si, ele viu que ele não ia ter forças, ele não ia conseguir passar por toda essa situação e voltar para os trabalhos dele. O administrador abraçou-o e murmurou: Deus ilumine o seu entendimento. Admiradíssimo, reparei que outros colaboradores se aproximavam, rogando esclarecimentos, pareceres, edificando-me no exemplo do administrador amigo, e respondi em voz firme e afetuosa, demonstrando interesse de irmão. Então nós vemos aqui uma lição para nós que estamos aqui encarnados, de termos em relação aos nossos entes queridos desencarnados. O luto é normal, a dor é normal, o sofrimento não, o sofrimento é opcional. Mas passar pelo luto, passar por aquela dor dos primeiros dias e depois enviar aos nossos entes queridos orações para que eles estejam bem, para que eles estejam alegres, para que eles estejam cumprindo a missão, estudando, trabalhando. E quando lembrarmos deles, lembrarmos das coisas alegres, das coisas felizes. E a gente tem em mente que tudo aquilo que a gente chorar, sentir, ficar com saudade, ficar com lamentação, eles vão sentir lá e vai atrapalhar muito o caminho novo que eles estão percorrendo no plano espiritual. Então nós temos que deixar de sermos egoístas, porque isso é egoísmo. A gente quer que a pessoa, mesmo que seja sofrendo, doente, não seja a programação divina, a gente quer ir contra o que Deus
sabe que é o melhor para nós todos e queremos aquele ente conosco de qualquer jeito, como se nós também amanhã não pudéssemos desencarnar. A única certeza que todos temos é essa, que iremos desencarnar. Então nós temos que olhar para o desencarne como ele é, uma coisa normal, natural, que faz parte desse planeta. E principalmente, o desencarne é libertação, é o abrir as portas da prisão. A gente tem que ficar contente pelos nossos entes queridos que já estão libertos, porque logo, logo estaremos nós também libertos para podermos nos encontrarmos com eles. Vamos continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo.